Olá, pessoal. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso terceiro painel do Perint Week nessa edição de 2024. O nosso painel hoje é um painel de GRC na prática, né? Gestão de riscos by Coso. E eu tenho aqui duas especialistas no tema, as quais eu já vou apresentar para vocês. Mas antes, eu só vou, de falar das convidadas aqui, eu só vou fazer uma breve leitura a respeito do nosso tema, de hoje, e aí depois nós já vamos entrar no nosso bate-papo, né? Bom, como eu falei para vocês, hoje o nosso tema é o tema de gestão de riscos Baicoso, e para ficar mais claro, né, o que que é o COSO, pessoal? COSO é um acrônimo, né, que significa Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission, né? Nós podemos dizer que se trata de uma organização privada sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos no ano de 1985, né? Já faz um bom tempo, está quase completando 40 anos, cujo objetivo era prevenir e evitar fraudes nos procedimentos e nos processos internos das empresas financeiras, né? Então, a princípio, ele tinha o enfoque das empresas financeiras. Então, inicialmente, foi criado com o nome de National Commission of Fraudulent Financial Reporting, né? Que era uma comissão nacional sobre fraudes em relatórios financeiros. E ela era formada por representantes das principais associações de classes e de profissionais do mercado financeiro, que foi onde o COSO iniciou, né? E o primeiro objeto de estudo dessa comissão foram os controles internos das empresas. E essa comissão, posteriormente, passou a ser um comitê e adotou o nome, né, o acrônimo COSO, como eu mencionei, né? Em decorrência da globalização, e, consequentemente, a padronização internacional das técnicas de auditoria, as recomendações do COSO, relativas a controles internos, passaram a ser praticadas em vários países. E hoje nós falaremos sobre a gestão de riscos com o emprego do COSO com duas colegas que vivenciam o modelo conhecido em todo o mundo, tá? Bom, então eu vou começar apresentando ela. Essa nossa colega conheço, tem um ano e pouquinho, muito gente boa. Ela que é advogada, formada em Direito, tem pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, fez MBA em Controladoria, Compliance e Auditoria, é especialista em Compliance e Gestão de Riscos, atua na área de Gestão de Riscos da Asia Shipping, que é a maior empresa de negócios de transporte de cargas da América Latina. Olá, Tayane. Tayane Santiago, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edu. Bom, já teve toda essa apresentação, então acho que eu não tenho muito mais a dizer, né? Vou falar um pouquinho hoje sobre gestão de risco, vai ser uma abordagem bem prática. Então, hoje a gente não vai ficar tanto na teoria, vamos ver um pouquinho como é que funciona, como é que a gente aplica, e acho que vai ser um bate-papo bem legal, bem produtivo. Maravilha, maravilha. E agora eu vou falar da segunda convidada, né? Ela é bacharel em Sistemas de Informação, estuda na FIA Business School, fez MBA na Darius, né? Ela atua em continuidade de negócio, gestão de risco, consultoria, ela é mentora, treinadora corporativa, especialista em educação corporativa em GRC e continuidade de negócio. Ela é uma das profissionais mais competentes e gente boa que eu conheço. Eu tenho o prazer de ser colega de trabalho, aqui na Perinity. Olá, Isabela Chaves. Tudo bem, amiga? Obrigada, Edu. Nossa, até fiquei emocionada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Edu e Tayane. É um prazer estar aqui com vocês hoje e desejo um excelente painel a todos, tá? E vamos lá. Então tá bom, pessoal. Bom, eu vou começar aqui então, nesse nosso bate-papo, né? Seguindo aqui alguns itens que eu acho que são importantes nós falarmos para contextualizar toda essa nossa história. E aí eu vou começar pedindo para a Tayane falar, né? Ela trabalha na área de gestão de riscos, como eu já mencionei, na Asia Shipping, né? Então, eu queria começar perguntando como é que você e seus colegas aplicam
o conceito do COSO no dia a dia da gestão de riscos e controles internos na Asia Shipping, por gentileza, Tayane. Bom, pessoal, então vamos lá. Antes da gente começar, antes de responder essa pergunta aqui do Edu, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho da gestão de risco, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai estruturar uma área de gestão de risco, vai iniciar o processo, vem aquela confusão. Ah, mas isso é só para empresa de grande porte. Ah, isso não é para o meu escopo, para o meu nicho de trabalho, não faz sentido. Só que uma coisa que eu falo bastante aqui na Ásia, até no momento da implementação, a gestão de risco é algo que a gente já faz intuitivamente. Então, tanto na nossa vida pessoal quanto empresarial. Todos os dias nós fazemos gestão de risco. Então, um exemplo que eu brinco bastante é o seguinte: você saiu da sua casa e olhou o tempo, se vai chover, viu a previsão do tempo, se precisa levar um guarda-chuva, se vai de carro, se não vai. Então, vê só, você acabou de fazer uma gestão de risco. Você identificou um risco, você avaliou, você aplicou até um controle. Então, você vai levar um guarda-chuva, você vai levar uma capa, enfim. Então, nesse exemplo simples, a gente já fez uma gestão de risco. Então, eu acho que isso é bacana para a gente pensar que a gestão de risco ela não é só uma coisa inacessível, somente para empresas de grande porte, não. Todas as empresas podem e devem ter um processo de gestão de risco. Então, desde a empresa menorzinha, até a maior, até a empresa financeira, enfim, todas é muito eficaz, muito produtivo esse processo de gestão de risco. Porque o risco é inerente, pessoal, ele sempre vai existir, né? Então, como eu fiz nessa brincadeira aí para a gente começar, tanto na nossa vida pessoal quanto na empresarial, o risco sempre vai existir. E aí, quando eu falo nessa gestão de risco e todo esse processo, a gente tem algumas estruturas, né? Como o Edu bem perguntou aí da questão do COSO. O COSO é uma delas. Então, nós temos o COSO, nós temos, por exemplo, a ISO 31000, temos algumas outras também. E aí também fica aquela coisa, como é que a gente aplica, como é que fica na prática, cada uma tem uma teoria, né? Então, hoje no nosso painel, eu pensei em trazer bem a prática. Então, mostrar como é que a gente faz aqui na Ásia, como é que é aplicado, trazer alguns cases aí para vocês, que eu acho que vai ser bem legal da gente conversar. Bom, falando em COSO, como o Edu bem começou aí, na verdade, a gente pode pensar nele como uma estrutura de diretrizes para a gente criar um sistema, tanto de gestão de risco, quanto de controles, né? Então, quando eu falo em gestão de risco, eu preciso ter os controles atrelados aí a essa gestão, tá? COSO é mais uma das que a gente tem aí, uma das mais utilizadas, inclusive, né? E aí, para a gente pensar em como a gente aplica, vamos falar um pouquinho lá do cubo que a gente tem do COSO, que eu acho que vocês já devem ter visto, tem bastante na internet, bastante material. Se vocês olharem lá, a gente tem alguns componentes que eles se relacionam. Então, a gente tem ali o ambiente interno, tem a questão da avaliação dos riscos, a identificação. Então, para eu falar como é que a gente aplica, eu vou falar um pouquinho de cada um, que eu acho que vai funcionar bem legal. Então, a gente tem ali, vamos falar primeiro da questão da governança, o nosso ambiente interno. Então, tanto para quem quer estruturar a sua área de gestão de risco, ou para quem já tem a sua área e, na verdade, quer melhorar, né? Quer tornar ela mais adequada ali para a cultura da sua companhia. Então, primeiro passo, eu vou identificar ali a cultura da minha companhia e os papéis e as responsabilidades de cada um. Uma coisa que a gente tem que sempre pensar, e isso em qualquer estrutura de gestão de risco, de qualquer metodologia, que a gestão de risco, ela não é algo exclusivo de uma área ou de uma pessoa. Ela precisa estar incluída na cultura da companhia. Então, somente com esse sentido dentro da cultura da companhia é que a gente consegue um processo eficaz. Então, eu posso ter a melhor plataforma, o melhor profissional, a melhor estrutura. Se eu não tiver isso arraigado na cultura, se eu não difundir isso, de nada adianta, a gente não vai ter um processo eficaz. Então, esse é o primeiro passo. Entender ali o meu ambiente interno, conhecer a cultura da minha companhia. E aqui uma dica que eu dou e que eu já utilizei algumas vezes e que funciona muito bem, pessoal.
envolvam os responsáveis da sua companhia. Então, de nada adianta ficar um processo ali ótimo, incrível, mas restrito à tua área de gestão de risco, só o compliance conhece, a gestão, só a auditoria, não. Você precisa envolver essas partes. Então, até aqui uma coisa que funcionou muito bem foi, a gente fez aí um treinamento, uma coisa bem curtinha, bem dinâmica, mas para envolver mesmo como é que é a gestão de risco, o que é, o pessoal entender como é que funciona. Então, isso já faz total diferença. Então, é o primeiro passo, tá? Você implantar a cultura, difundir isso na sua companhia. Aí, um outro ponto importante que também a gente traz do COSO. A gente tem lá os nossos objetivos e estratégia. Como é que isso entra na prática? A gente precisa que a nossa gestão de risco esteja alinhada com a estratégia da minha companhia. Então, eu preciso saber onde a minha companhia, onde a minha empresa quer chegar, o que é que ela espera. Sabendo disso, a minha gestão de risco pode caminhar em conjunto. Então, por que que isso é importante saber? Porque aqui a gente vai começar agora a etapa. Então, eu vou identificar os meus riscos, vou fazer o meu mapeamento, vou avaliar esses riscos, vou fazer as respostas a esses riscos, então vai entrar os controles internos aí tão importantes que a gente vai aplicar. Como é que eles são respondidos, como é que a gente vai fazer esse tipo de controle, quem vai cuidar, enfim, eu preciso ter esse processo. Então, precisa sempre estar muito atrelado com a estratégia da companhia, tá? Fez tudo isso, caminhei, já está estruturado, a gente já fez teste, temos os nossos controles, está tudo muito bem. Acaba aí? Não. A gente precisa ter uma coisa chamada monitoramento. E mais do que monitoramento, eu preciso revisar isso. Porque, assim, o COSO, a gente tem que pensar, e outras estruturas também, vão ser sempre como o seu guia orientador. Então, ele vai nortear o seu caminho de como você vai estruturar aquela área, como você vai fazer, só que não pode ser algo estático. A sua gestão de risco não pode ser só uma fotografia do risco. Então, não basta eu simplesmente identificar, avaliei e acabou aí. Não, ele precisa ser um processo cíclico, né? Então, eu preciso ter um monitoramento disso. Então, aí que, inclusive, o COSO muito bem menciona isso, a necessidade desse monitoramento. Então, fiz todo o processo, é necessário um monitoramento periódico, os meus controles, as minhas respostas aos riscos de maneira contínua, se eu vou utilizar uma plataforma, se eu vou utilizar uma outra ferramenta, mas eu preciso ter um monitoramento periódico disso. Tá? Um outro item que eu acho muito importante da gente citar também, trazendo lá do Ticoso, é a parte da informação e da divulgação. Por quê? Vocês lembram que eu falei que lá em cultura, lá no comecinho, de nada adianta eu estruturar todo um processo, criar políticas, procedimentos, aplicar as melhores diretrizes, mas ficar ali somente na gestão de risco. Eu falei que precisava envolver a cultura. Então, todo esse processo que a gente falou aqui, é muito importante a publicidade dele. Então, é importante você sempre ali divulgar o que foi feito, trazer para as áreas. Então, até uma coisa que eu utilizo bastante e funciona. Sempre quando a gente faz um ciclo ali de respostas, da identificação do risco, sempre envolve a área e mostra o que foi feito. Olha, aqui nós temos a nossa matriz, o quanto a gente tinha de inerente, o quanto ficou de residual, como que a gente resolveu, como é que a gente aplicou, o que isso trouxe de benefício para a sua área, isso é muito importante, porque Sim, senão fica aquela coisa, gestão de risco está mandando fazer, vamos fazer. E não é assim. exatamente. Para não ficar uma situação que é fazer por fazer, né? Que Exato. É, tem tem que uma mostrar os finalidade. ganhos, né? Sim, Fazendo. Exatamente. E muitas vezes acontece aquilo, né, das áreas muitas vezes pensarem, não, mas é aquela coisa chata, compliance, a gestão de risco lá que estão me pedindo. Os responsáveis das áreas precisam entender que aquilo traz um benefício e que eles são participantes ativos daquele processo. Então, se a gente prestar atenção, a gente fecha um ciclo realmente, né? Porque sim. a gente começou lá na cultura, na governança da companhia, identifiquei, avaliei, testei, monitorei e apresentei os resultados. E assim a gente vai. Então, quando você me perguntou como é que a gente aplica COSO, é exatamente dessa forma, utilizando essa estrutura que é apresentada, que eu acho que é um guia assim, passo a passo, dá para você seguir ali, a gente consegue,
Mas sempre assim, se atentando eu acho que para mim é o fundamental. Não é um processo de uma pessoa só. Nunca vai ser. É necessário que todas as áreas interajam, os responsáveis, e com isso, acho que é o caminho de sucesso aí. E tem funcionado muito bem para nós aqui na prática. Que bom. Olha, interessante, né, da sua fala, da sua explanação, o seguinte, né, tirando algumas pinceladas aí. Primeiro, o aspecto cultural, né? É, eu já vi o professor Marcos Assi fazendo em seus comentários, falando assim, olha, você vai conversar com uma área e fala assim, sua área tem riscos mapeados? Aí a pessoa responde assim: olha, até tem, mas isso é coisa lá da área de gestão de risco, né? Então, ele tratar como se aquilo não fosse uma responsabilidade, como se ele não fosse o owner, o dono daquele risco, o proprietário daquela responsabilidade, enfim. E isso é um traço, de falha de cultura, né? Desconhecer o porquê da gestão de risco, o porquê tratar, enfim. E como é que você olha para os riscos existentes em cada processo? Então, isso eu acho bastante interessante. Por isso, a questão das três linhas, né? A primeira linha é responsável, é dona do risco, inclusive é responsável pelas primeiras ações, e aí tem a segunda e a terceira linha independente para fazer o tratamento, né? Então, perfeito isso. E com relação à aplicação do COSO em si, também achei interessante a forma como você explanou, porque você mencionou o trabalho mesmo de formiguinha que toda empresa acaba fazendo, definir as políticas, definir uma metodologia, fazer a comunicação, fazer o mapeamento dos processos, identificar todas as vulnerabilidades sob a forma de risco existente em cada área ou em cada etapa ali de um processo da empresa, né, dentro de uma cadeia de valor da empresa. Depois desse mapeamento dos riscos, fazer uma classificação, identificar ali, fazer uma avaliação inerente, verificar com os donos dos riscos qual será a resposta ao risco, começar a olhar aspectos de tratamento, controle e plano de ação, e o mais importante, né, o monitoramento que você falou ali no final, o acompanhamento de tudo isso, o follow-up de todas as ações que foram acordadas. Isso tudo é muito importante porque na gestão de risco existem várias fotografias, não é? Como você falou, tem a fotografia do momento do risco inerente. Então você sabe ali o quanto que aquele risco te onera sob a forma pura, bruta, mas e aí? Eu tenho controles, eu testo o desenho do controle, eu tenho uma ideia do quanto que aquele controle é capaz de mitigar, né? Ou quantos os controles são capazes de mitigar daquele risco, e por final nós temos uma fotografia residual depois da execução dos controles, depois do teste de efetividade do controle. Então, tudo isso é muito interessante, sim. E E aí, pessoal? Eduardo, Ah, só pois não, imagina. complementando até, como a gente muito citou aqui, a cultura mesmo, porque eu posso utilizar a melhor ferramenta, a melhor metodologia de mercado, posso utilizar a melhor plataforma, e às vezes a gente vê muito isso acontecer, né? A área de gestão de risco ali tem ótimas ferramentas, tem ótimos profissionais, só que muitas vezes o processo não anda. E por quê? Por É. que que acontece isso? Porque faltou a cultura, né? Uhum. Então, isso que é importante, você envolver também as partes ali. Então, seja através de treinamentos, workshops com as partes, essa interação, você criar essa cultura que eu acho que é fundamental, assim, a gente está falando muito hoje na prática, né? Então, realmente, sair um pouquinho da teoria ali, também envolver as partes, criar essa cultura na companhia. Porque com a cultura, aí sim, se tiver a ferramenta, a plataforma, o processo anda muito bem. Não fica aquela Perfeito. coisa só criei política, criei procedimento e fica uma coisa estática e para ali só para mostrar numa auditoria. Não, é um processo cíclico, né? Excelente. Fazer com que o responsável pela atividade cujo risco existe, saber da importância dele tratar, dele se envolver, o que que aquilo vai trazer de resultado prático, saber fazer com que ele conheça os impactos e as consequências também do não tratamento, da não mitigação de determinado risco. Eu acho que o aspecto cultural é sim
uma coisa que é o maior desafio em todas as empresas. E só um último breve comentário a respeito da questão da cultura. Vejam só, pessoal, tudo é uma questão de cultura, nós temos como exemplificar. Quando nós falamos de uma empresa, de um mercado regulado, que possua um órgão regulador, que possua resoluções, leis, enfim, que regule aquele mercado, vamos pegar o exemplo de bancos, seguradoras. Eles têm uma estrutura regulatória muito grande, então é natural que as pessoas que trabalham nas áreas de gestão de risco, controles internos dessas empresas, tenham de maneira muito forte essa transmissão de cultura, né? A transmissão da cultura de controle no sentido de, olha, é necessário, existe sanção regulatória, o órgão regulador pode nos multar, pode nos punir, enfim. Agora, nós temos visto muitas empresas de segmentos não regulados que conseguiram difundir isso muito bem e tem um trabalho espetacular em termos de gestão de risco, controles internos, né? E isso, por si só, já mostra a importância do trabalho de aculturamento das pessoas dentro das empresas. Isso é fundamental. Então, concordo muito com a Tayane, com relação ao investimento que deve se fazer em transmissão da informação, de conscientização e explicar os porquês, né? Não é só fazer por fazer. Tudo Edu, tem um porquê, né? posso aproveitar e responder a pergunta do Leonardo, que está muito Por em linha aí? gentileza, Até por para gentileza. desenvolver a cultura, né, pessoal, é importante vocês estabelecerem um programa de conscientização, né? Até o Leonardo questionou aqui se para poder informar e comunicar, realizar workshops. Sim, workshops, mas não pontuais, recorrentes. Ter um calendário anual, sabe, para divulgação, ter várias formas de comunicação. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem vários caminhos, né, vários canais. Então, a gente pode utilizar um portal aí de conscientização para compartilhar materiais, conhecimento, uma carta, né, por exemplo, do presidente, né, dando apoio, né, a isso. Criar pílulas, a própria Tayane, né, tem essa experiência, né, Tayane, criando pílulas de conhecimento, divulgando aí através de newsletter, workshops, o próprio workshop, como o Leonardo falou, mas como eu disse, recorrente, ter um calendário que os próprios colaboradores já vão, né, ter essa ciência, né? E basicamente seguindo em linha, como a Tayane mencionou, é um ciclo, né? Então não é pontual, não é uma vez só. A gente tem que estar, né, martelando sempre esse conhecimento com todos os profissionais da empresa. Perfeito. Pessoal, estou vendo aqui que tem perguntas interessantíssimas. A Isa já puxou a do Leonardo Delfino, né? E nós temos outras perguntas interessantes. Antes de passar aqui para o próximo comentário direto com a Isa, eu vou, por exemplo, falar aqui, ó, tem a pergunta do Felipe Capitulino, né? Ele diz aqui. Como fica o papel da gestão de riscos em relação a outras áreas, como segurança da informação, continuidade do negócio, auditoria, compliance, entre outras que estão nesse universo? Olha, vou dar a minha opinião, Felipe. A Tayane também pode falar, a Isa, enfim. Mas eu acho que aqui é importante ter a diferenciação das três linhas de defesa. Esses papéis precisam ficar bem claro dentro das empresas, das companhias, né? Então, quem é a primeira linha? Quem é o dono do risco? Quem é o auditado? Quem é o responsável, por exemplo, por responder a obrigações regulatórias, por responder a testes de conformidade? Quem é a pessoa que tem que implementar o plano de ação que foi acordado? Isso está caracterizado como a primeira linha, né? E aqui você mencionou, então, gestão de riscos, controles internos, segurança da informação, continuidade de negócio, compliance. Essas linhas, essas áreas se caracterizam pela segunda linha de defesa mesmo. Elas têm esse papel de fazer o aculturamento que a Tayane falou, levar as diretrizes, né? São, via de regra, os maiores conhecedores dos frameworks de mercado, enfim. E a auditoria, na terceira linha, a avaliação independente, né? Então,
Os papéis, Felipe, no meu entendimento, eles têm que ser divididos pelas linhas de defesa. E eu acho que isso é importante, porque se você dividir direitinho, cada um cumpre com o seu, com excelência, tá ok? E não trabalhar de forma independente, né, trabalhar de forma Exato, integrada. Então, a gente fala aí de riscos integrado, não é só a área de segurança fazendo só identificando o risco só e não compartilhando, né? Não, tem que ser algo tudo exato, integrado. exato. E Até porque desculpa, só imagina. rapidinho, Tayane. Até porque a auditoria depois vai consumir a informação Exato. dos riscos corporativos, enfim, que vai se tornar subsídio para o seu trabalho de auditoria. E nesse contexto, difundir essas informações é fundamental, tá? Certíssima, Isa. Diga lá, Tayane, desculpa te interromper. Foi exatamente o que a Isa falou mesmo, né? Não trabalhar de forma isolada. Até é uma coisa que as metodologias trazem muito e eu acho que é o ponto fundamental aqui nessa pergunta. Essas áreas, a gente nunca pode entender, foi aquilo que eu falei no começo, de que gestão de risco é algo de uma área e de uma pessoa específica. Não. É um processo que envolve diversas áreas, toda a companhia deve participar daquilo, então não pode ser nada isolado, né? Então, como você bem citou as linhas de defesa, a Isa falou do isolamento, esses são os aspectos chaves aqui. Então, trabalhar em conjunto. Aí eu queria só aproveitar, Edu, teve uma pergunta aqui de outro Eduardo, e que me chamou bem a atenção, que eu acho que dá para a gente puxar só um gancho aí antes da gente seguir. Que ele Tá. mencionou que hoje ele trabalha em uma empresa familiar, que não tem conscientização de risco e que está sendo muito desafiador. E essa me chamou a atenção porque eu já estive desse lado, já fui de uma empresa familiar também. Então, foi aquilo que eu falei, assim, a gente tem que conscientizar de acordo com a cultura da companhia e entender que gestão de risco não é algo somente para as grandes empresas. Então, entra aquele primeiro trabalho, a cultura, né? Eu vou envolver todas as partes. Numa empresa familiar, é um pouquinho mais complicado, mas eu vou ter que envolver principalmente quem? A minha diretoria. Eu vou ter que vender primeiro essa ideia. Então, qual sugestão e de outras experiências que eu tive? Primeiro passo, demonstrar os benefícios que a gestão de risco traz, porque a gente sabe muito bem que falar com diretoria em geral, seja da pequena ou grande porte, é resultado, né? Então, a gente pode falar muito de metodologia, de estrutura, mas o principal é resultado. Então, a sugestão que eu daria aqui para o Eduardo e demais que tenham essa dificuldade, esse desafio no caminho é envolver a diretoria nesse processo de implementação, demonstrar os benefícios que uma gestão de risco traz e os malefícios da ausência dessa gestão, o que pode acontecer dentro do escopo dessa companhia, e começar mesmo ali, de acordo com a cultura. Então, envolver as partes, envolver as áreas, os times responsáveis, não ser algo ali isoladamente na gestão de risco. Perfeito, perfeito. E seguindo aí o que você falou, Tayane, da pergunta do meu xará, do Eduardo Cunha, né, com relação a trabalhar numa empresa familiar e que tem baixo conhecimento, conscientização, tem aqui uma informação que não é uma pergunta, mas serve como resposta também, em parte para o que o Eduardo perguntou, que é a resposta do Rilon de Oliveira. Ele fala aqui, ó, reforço a importância de patrocínio da alta direção para os profissionais de controle interno. Isso é verdade, Eduardo. Inclusive, para uma empresa familiar, talvez você trabalhe numa empresa cujo setor não seja regulado, enfim, ou seja, não tenham obrigações regulatórias. É importante que esse processo de aculturamento seja feito justamente com os executivos dessa empresa, com os proprietários, com o CEO, com o presidente, enfim, porque você tendo esse patrocínio que vem top-down, que vem de cima para baixo, as coisas se tornam mais fáceis, né? Sem dúvida, né? Então, o processo de aculturamento acontece em todos os lugares, mas é muito bem comentado aqui pelo Ruilon. A importância do patrocínio da alta direção é fundamental para que você consiga disseminar esse trabalho nessa empresa familiar e executar, né, uma boa atividade. Pessoal, as perguntas estão bombando. Tem uma pessoa aqui, ó, o Gustavo Brendler, falou aqui, ó, não estamos conseguindo ver as perguntas. Poderiam explicá-las ou liberar para a visualização de todos?
Na medida do possível, Gustavo, a gente vai fazendo as leituras aqui. Ela não fica visual para todos. Nós temos uma moderação que recebe aqui e vai liberando para a gente. Então, por isso não é possível liberar para todos, mas na medida do possível aqui, a gente já vai tratando com todas elas, tá? Trazendo para vocês e discutindo, conversando, debatendo ela aqui. Tá? Queria falar para vocês também que o LinkedIn da Tayane, da Isabela e meu já estão publicados também no webinar chat, tá? Pessoal, dando sequência aqui, durante o comentário da Tayane, ela falou do cubo do Coso, né? Muitos de vocês já devem ter visto, devem ter feito curso, já devem ter conhecimento a respeito do cubo do Coso, né? Tinha o cubo ICF, ele era um cubo um pouco menor, né? E depois teve o cubo do Coso ERM de 2017, ele tem algumas camadas a mais, né? Então, mais especificamente, Isa, falando aqui do Coso ERM, que é datado de 2017 para cá, né? Em uma das faces dele, ele fala sobre a empresa onde se aplicam as técnicas de gestão de risco e controle interno de um lado do cubo, né? Então ele tem três faces, esse cubo, né? Ele é um cubo tridimensional, né? Nível da organização, divisão, unidade de negócio, subsidiária, né? Como é que isso pode ficar claro dentro da solução de tecnologia que permita fazer a gestão dos conceitos do COSO que a gente comentou até agora aqui, por gentileza? Então, Edu, para a gente poder aplicar efetivamente esses conceitos, né, do COSO dentro de uma tecnologia, ela tem que permitir, né, que é fundamental que ela seja capaz de mapear e adaptar-se à estrutura organizacional da empresa, tá? Então, a face do cubo que você mencionou, nível da organização, divisão, unidade de negócio e subsidiária, ela refere-se à aplicabilidade dos processos de gestão de riscos em diferentes níveis dentro da organização. Eu vou compartilhar minha tela. Aí, se vocês puderem confirmar. Vamos lá. Estão vendo? Já estamos vendo. Então, aqui dentro da plataforma da Perinic, né, aqui do lado esquerdo, nós temos aqui a estrutura, né, do sistema, onde aqui no menu Core a gente tem exatamente essa visão de estrutura organizacional, tá? Onde nós temos aqui um nível maior, que aqui a gente está representando como uma holding, mas poderia ser as empresas, né? Aqui dentro da holding, a divisão mesmo, então, o segundo nível de empresas. Para pegar um exemplo aqui pegando o mundo da Tayane, né, Tayane? Vamos aqui para o operador logístico, tá? Então, dentro do operador logístico, que aqui a gente está representando como empresa, a gente desce os níveis de diretoria, né, de gerências. Então, a estrutura que for a empresa de vocês, a gente consegue representar aqui dentro dessa estrutura organizacional. E podemos chegar a nível, né, de processo, né, subprocesso, atividade. Então, a gente pode desenhar da melhor forma que a gente quiser trabalhar aqui dentro, né, para fazer os mapeamentos aí de riscos, tá? Perfeito, perfeito. Interessante, né? Vejam só, pessoal. A Isa está mostrando para a gente ali o que é uma estrutura organizacional, né, Isabela? Isso. Ali foram desenhadas as áreas e os processos. Então, dentro desse exemplo de operador financeiro, perdão, de empresa de transporte de cargas, por exemplo, enfim, ela colocou ali o que seria empresa, departamentos, diretorias, gerências, setores, seções, unidades operacionais. Então, só parafraseando, Isa, para ver assim se todo mundo que está aqui acompanhando com a gente, Uhum. e tem bastante gente, só para dizer se realmente a compreensão é essa. Então, nós primeiro estruturamos a empresa, nós fatiamos em áreas, processos, atividades, Isso. definimos os responsáveis por cada uma dessas unidades organizacionais para ajudar na gestão. Isso até faz parte da questão da cultura que nós estávamos falando ontem. Ontem, agora há pouco. Porque o que que acontece? Cada uma das pessoas que são responsáveis por essas entidades organizacionais já sabem que terão riscos associados a elas, que esses riscos serão tratados e que daí para diante segue a historinha do Coso. É isso então. É isso aí, Edu.
Isso mesmo. Perfeito, perfeito, ótimo. Bom, então eu vou seguir aqui com a nossa história com a Tayane e eu vou falar assim, Tayane, quais são os desafios que a gestão de risco trouxe aí para a Asia Shipping, né? Para as pessoas que estão aqui com a gente, a Tayane está em Curitiba, né? A Asia Shipping fica lá em Curitiba. Já mencionei ali no comecinho, né, na apresentação, a Asia Shipping é considerada aí a maior empresa de transporte de cargas da América Latina, está presente nas principais capitais, nos principais portos e aeroportos, né? E em vários lugares no mundo também, enfim. Então, quais foram os desafios que vocês encontraram aí na área de gestão de risco e principalmente considerando um ponto? A Asia Shipping possui uma certificação OEA, né, do Operador Econômico Autorizado junto à Receita Federal, e vocês tiveram que comprovar o cumprimento de uma série de requisitos do programa OEA. Dá uma palhinha para a gente a respeito disso, por gentileza, Tayane. Bom, vamos lá, pessoal. Tem bastante assunto para falar de OEA, então eu vou tentar ser um pouquinho mais sucinta aí. Como o Edu bem falou, né, eu atuo aqui na área de gestão de riscos da Asia Shipping. Nós atuamos no agenciamento de cargas, então somos aí uma multinacional brasileira com diversas filiais no Brasil e fora, então temos bastante trabalho aí. E como o Edu mencionou, uma das certificações que nós temos hoje é a OEA. Para quem não conhece, não é aqui do ramo de comércio exterior, vou explicar um pouquinho. O OEA é uma certificação, uma habilitação concedida pela Receita Federal do Brasil. Então, o significado dessa pequena sigla é Operador Econômico Autorizado. E o que isso quer dizer? A gente tem que pensar de maneira muito simples, como se fosse um selo de conformidade que a Receita Federal dá para empresas que cumprem os requisitos desse programa do OEA. Então, eu preciso garantir para a Receita que eu cumpro esses requisitos. E quais são esses requisitos de maneira bem geral aí? Que eu tenho a segurança da minha cadeia logística, que eu tenho a segurança da minha cadeia de fornecedores, eu tenho o monitoramento dos meus riscos. Aqui um ponto muito importante, gente. Essa habilitação OEA, a Receita disponibiliza diversos materiais, inclusive os requisitos necessários para obtenção, e lá expressamente menciona a gestão de risco. Então, precisa ter um processo de gestão de risco já implementado. Então, eu preciso demonstrar que meus riscos estão identificados, estão avaliados e estão monitorados, tá? Foi aquilo que a gente comentou um pouquinho lá na primeira. Não adianta só eu ter a fotografia. E a Receita sabe bem disso. Eu preciso ter a fotografia, mas eu também preciso demonstrar que é um processo periódico, eu monitoro isso. Então, assim, falando de desafios, os principais desafios são o cumprimento desses requisitos e fazer o cumprimento desses requisitos não só ali na juntada, apresentei para a Receita, não, porque ela quer que eu apresente isso de forma periódica. Então, eu preciso identificar os riscos atrelados a esses requisitos e esse monitoramento periódico. Então, um dos maiores desafios, o maior desafio, na verdade, é este: é você fazer essa identificação e esse monitoramento. Porque, como uma certificação, mas eu preciso demonstrar que eu cumpro o requisito, mas eu também preciso mostrar que esse requisito ele está vivo aqui na minha companhia. Não foi uma coisa só de momento, só para obter a certificação. Porque, até fazendo um parênteses aí, a Receita ela se preocupa muito com isso. Se eu tenho esse monitoramento contínuo e como os meus processos são, o quão eficazes os meus processos são. Então, o grande foco da Receita na questão OEA é este. Então, se eu tenho a implementação dos meus processos, dos meus controles, a minha identificação de riscos, mas também se eles são monitorados. Porque eu posso obter a certificação, mas eu também posso perder a certificação. Então, esse é um grande risco, se a gente pensar até, né? Então, Sim, esse é o maior desafio, assim, que eu cito. Tanto você obter a certificação, quanto você manter a certificação, através do cumprimento desses requisitos. perfeito, perfeito. Gostei principalmente desse desfecho. Desafio de conquistar o selo, né? Obter a certificação da Receita, mas um desafio maior ainda é de mantê-lo, né?
E nesse caso, vocês precisam mostrar que os riscos identificados estão sendo constantemente tratados, monitorados, enfim, né? As pessoas precisam de fato enxergar, em todas as empresas, que o risco realmente não é uma planilha. Uma matriz de risco não é uma tabela com os riscos, com a área, com o nível de criticidade, com uma avaliação, uma graduação de impacto, de probabilidade, um rating lá, somente com um rating inerente ou já residual. Isso está em pleno movimento, está em plena transformação, e há necessidade, sem dúvida, de reportes e demonstrações de ações, das ações que estão sendo feitas a todo momento, né? E aí, Tayane, bem em linha mesmo com o que você falou, né? O fato de vocês terem obtido a certificação da OEA, eu queria te perguntar duas coisas. Quais são os benefícios que a aduana brasileira oferece para as empresas que têm essa certificação, que obtêm esse selo? E qual que é a relação que você faz entre o cumprimento desses requisitos da certificação OEA com o COSO, que é o nosso tema central aqui do nosso painel de hoje? Bom, acho que essa é uma parte muito interessante, assim, de quais são os benefícios, né? Por que que a gente, então, tem tanto trabalho para obter esse bendito OEA e qual que é o motivo? Bom, como eu falei para vocês, o OEA, ele é, se a gente pensar de maneira muito simples, ele é como se fosse um selo que a Receita te outorga, garantindo ali que você cumpre aqueles requisitos e você é um parceiro de confiabilidade dela. E aí, quais são os benefícios? Eu vou citar, assim, os principais e que são os chaves aí. Primeiro, a questão da sua reputação e marca, né? Então, esse já é um primeiro ponto. A empresa que obtém esse selo, essa certificação, ela demonstra para o mercado que ela cumpre boas práticas, que ela cumpre todos os requisitos, e até quem tiver maior curiosidade, procurar aí o manual, ou quem for até da área, vai saber que esses requisitos são bem abrangentes, eles vão bem a fundo, então eles focam bastante em como eu cumpro a segurança, como eu garanto a confiabilidade da minha carga, da minha rota, dos meus fornecedores. Então, tem um enfoque muito aprofundado em segurança da carga. Então, a Receita me outorgando esse selo, eu demonstro isso para o mercado. Olha, eu cumpro o requisito, eu fui habilitado pela Receita Federal, então eu tenho meus processos e minhas rotinas dentro do que é esperado das melhores práticas. Um outro benefício também que eu cito aí dentro já do aspecto prático, né, da funcionalidade, é que tem uma agilidade maior na liberação das cargas, esse é um dos grandes benefícios, porque ao momento que você já demonstrou que cumpre aqueles requisitos, então você já pulou uma etapa, então você já demonstrou ali que você tem aquele controle, que você tem aqueles procedimentos, então tem uma agilidade maior. E um outro ponto positivo, e que talvez quem não é do ramo não conheça, é que existem alguns acordos de reciprocidade. Então, existem muitos países, na verdade, reconhecem a questão OEA aqui do Brasil. Então, a partir do momento que elas reconhecem essa habilitação, lá fora também tem um valor significativo. Então, eu também demonstro que, olha, eu cumpri aqui, fora Brasil, tem um peso significativo, esse selo, essa habilitação da Receita. Então, eu também tenho uma melhor agilidade, uma melhor questão de marca também fora Brasil, tá? Então, eu acho que os principais benefícios seriam esses: o reconhecimento internacional, reconhecimento de mercado, agilidade nas operações e até o próprio aspecto da integridade, também a gente pode falar, da confiabilidade e do cumprimento. Aí agora a gente trazendo um pouquinho que é o do nosso painel, né, falando um pouquinho de COSO, como é que ele trabalha aí. Hoje o nosso enfoque aqui no nosso painel é COSO, mas eu também poderia falar de outras, poderia falar da ISO e também se aplicaria nesse contexto falando de OEA. Como é que ela pode nos auxiliar? Eu falei que a gente tem uma série muito longa de requisitos que a Receita disponibiliza para que eu possa obter e manter essa certificação. E aí a gente tem algumas semelhanças muito interessantes com as estruturas de gestão de risco, que é o quê? Como eu já acabei soltando lá no início, vou começar do final. A gente tem já o monitoramento,
Então, ele exige que eu tenha esse monitoramento periódico, isso é uma exigência nos requisitos da Receita, tá? Eu preciso demonstrar. Eu preciso demonstrar um processo de gestão de risco com controles ativos, com as minhas respostas ao risco, eu preciso demonstrar minha matriz, a minha identificação de riscos, então já é um paralelo aí que eu também acho importante trazer. Uma outra importância também, falando ali da estrutura de cumprimento regulatório, a gente também tem os procedimentos, as políticas que eu tenho que implementar. Então, a mesma coisa que eu trago lá no COSO, que a gente tem ali uma estrutura de gestão, de procedimentos, de políticas que devem ser implementadas, aqui no OEA nós também temos. Então, também é bem relevante esse processo. E aí, por último, para a gente não alongar muito, não tomar tanto tempo das próximas, também o cumprimento dos requisitos. Então, lá falando em COSO, que a gente conversou bastante um pouquinho lá na primeira questão, a gente tinha toda aquela estrutura de governança, de conhecer, você tinha ali uma série de pontos para você fazer essa estrutura da sua gestão. E se a gente aprofundar um pouco mais no COSO, ele também menciona muito essa questão do regulatório mesmo, de como você monitora os seus controles internos, você cria seus controles quando você ainda não tem, e esse também é um ponto que a gente tem lá no requisito. Porque assim, aí foi aquela frase, né, que eu falei, mais do que você obter a certificação, você precisa manter. Então não é só um check, cumpro o requisito, não cumpro, não. Você precisa ter ali os riscos atrelados àqueles requisitos, e que para quem aí é da área de comércio exteriores, ou quem não seja, deve imaginar, são muitos riscos atrelados, né? Porque a gente tem aí desde o início lá da nossa carga, todo o trajeto até o processo final, então a gente tem uma gama grande de riscos aí, então é muito importante. E como eu falei, é requisito obrigatório o processo de gestão de risco. Então, por mais que você fale, ah, não, eu vou cumprir aqui. Não, você precisa, porque você vai precisar demonstrar que cumpriu, mas precisa manter essa certificação. Então, precisa sim, é muito importante essa estrutura de, uma metodologia, uma estrutura de gestão de riscos. Perfeito, perfeito. Muito bom, Tayane. E aí, ainda na sequência desse assunto, desse tema, Isa, o COSO ICF, né, ele foca mais nos objetivos operacionais, de divulgação e de conformidade dos riscos, né? Enquanto o COSO ERM, que foi divulgado, né, que foi lançado em 2017, ele inseriu elemento estratégico também, ali no seu cubo, enfim. Então, além de trazer a identificação dos eventos do risco, era o item que não tinha no COSO ICF, né? Ele também trouxe o que a Tayane já falou aqui bastante para gente, a resposta ao risco, como é que a área vai reagir ali àquele risco potencial, enfim, o que que ele vai fazer com fins de evitar a materialização desse risco, enfim, né? E então o COSO RM tem um enfoque muito mais abrangente, no gerenciamento de risco. Bom, isso posto, como é que a gente pode elaborar um modelo de gestão baseada no COSO RM, considerando as etapas que estão contidas ali no cubo? Dá para mostrar um pouquinho para a gente, por Claro, Edu, gentileza? dá para mostrar sim. Enfatizar que é importante, né, que esse modelo ele tem aí todas as etapas do framework de forma integrada e intuitiva, tá, dentro dessa plataforma. Eu vou compartilhar aqui um momentinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Então, a partir da estrutura organizacional, né, que já foi demonstrada e foi construída com a visão de empresa, diretoria, gerência, processo e assim vai, nós conseguimos, a partir daí, começar a identificação de risco, né? Então, atuando aí na identificação dos eventos de risco, né, que é um dos itens do COSO. Nesse segundo menu aqui, que a gente já tem esse identificador de risco, onde eu posso atuar com várias abordagens de risco. Então, mencionamos aí riscos estratégicos, operacionais, eu consigo segregar ou, numa mesma visão, fazer esse mapeamento. E dentro dessa estrutura, então, eu tenho aqui essa visão da estrutura do core repetida, né? Então, ela está replicada em tempo real. Então, toda a atualização que eu fizer no core, então, vamos supor, identifiquei um novo processo, criei, né? Foi criada uma nova área, tudo isso é replicado automaticamente para a abordagem de gestão de riscos, tá? Onde eu já consigo fazer os mapeamentos.
E eu posso fazer um mapeamento desde o nível superior, que aí a gente pode considerar, aí, por exemplo, riscos estratégicos, podem ser feitos abaixo, né, diretamente da empresa, ou eu posso descer a nível operacional e fazer um mapeamento dentro do processo, das atividades, né, se for um nível mais granular, tá? E aí, como vocês podem ver aqui no case que a gente está demonstrando aí do operador logístico, a gente tem aqui, então, a empresa, o operador logístico, as gerências, então, por exemplo, segurança física e lógica do terminal. E eu já tenho aqui, né, dentro dele um risco, né, de acesso ativo indevido de ex-colaboradores, circulação de pessoas em dependências ou áreas de risco. Então, eu tenho riscos, né, nesse contexto já mapeados. Eu consigo visualizar a criticidade dele aqui pela própria abordagem, tá? Eh, Se eu quiser, por exemplo, já a partir da identificação, até revendo aqui a parte da identificação, eu tenho informações relevantes, então, o próprio título, né, que tem alguns que chamam manchete do risco, eu tenho cadastros, né, assertivas, áreas, quais são as áreas que compartilham esse risco, então, eu identifiquei dentro de uma área específica, mas outras vão também tratar esse risco, tem as áreas, que são impactadas, elas não vão tratar, mas elas são impactadas por esse risco, posso associar as ameaças, as causas, as consequências, tá? Então, eu tenho um cadastro aí completo desse risco, com todas essas informações. E aí, a partir dessa identificação, eu posso vir aqui e fazer a resposta ao risco, tá? Que é a outra etapa lá do COSO, onde eu vou mencionar se eu vou tratar esse risco, então se vai necessitar de um plano de ação, a criação de um controle, se eu vou transferir, né, se eu vou, por exemplo, contratar um seguro, por exemplo, se eu vou tomar, eu vou aceitar esse risco, né, então aí eu vou ter que ter uma carta, né, de assunção a risco, certo? Ou se eu vou terminar, extinguir. Então, o processo não vai deixar de existir. Esse risco não vai existir mais, tá? Por exemplo, então eu faço que, é óbvio que existem outras nomenclaturas, né? Mas essas são as que a gente utiliza, que podem ser modificadas para o cenário de cada um de vocês. E aí eu escolho aqui, por exemplo, eu vou tratar, e aí eu tenho que seguir necessariamente com a criação de um plano de ação. Ele exige isso, tá? E vamos supor, o risco ele já seguiu esse fluxo, né, de tratamento, já tenho aí, por exemplo, um controle, foi criado um controle, então eu já posso identificar esse controle aqui, tá? E até antes mesmo de eu mostrar a parte do controle, eu mencionei a questão da criticidade do risco, certo? As cores aqui que estão representadas, né? E como que a gente chega nessas cores aqui? Com a avaliação dele, né? Então eu vou aqui cliquei nos três pontinhos, eu vou fazer a avaliação com os pilares de probabilidade e impacto, tá? E eu tenho a possibilidade de avaliar com um ou mais critérios, tá? Aqui, normalmente, a gente avalia com um de probabilidade, mas eu poderia ter mais critérios, e os de impactos, que são mais convencionais, são financeiro, de imagem, legislação socioambiental, operacional, cada um com seu peso, né, diferenciado, uma escala de valoração, né? Cada um pode ter uma escala específica que vai pontuar. E aí eu faço essa avaliação aqui de cada eixo, né? Onde eu tenho aí já determinado a partir de uma média ponderada o nível, né, o grau do risco inerente, do risco puro, tá? E aqui ele gera para mim a nota, eu consigo visualizar também as notas individuais de cada eixo, qual que é a probabilidade, por exemplo, do impacto ao acontecer, então realmente quando o risco se materializar, qual que vai ser esse percentual e qual que é a probabilidade dele acontecer, certo? Então eu consigo ter essa visualização individual por eixo e também o grau, né, a criticidade, né, dele. Então, aqui no caso, deu alto para os dois. E aí, isso depois a gente vai visualizar de uma matriz de risco, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Mas essa foi a etapa de avaliação. Tá? E aí, como eu mencionei, né, em relação ao controle, se eu já tratei, eu já tenho um controle, tá? Ou mesmo se eu ainda não criei um controle, se ele está em processo de implementação, vocês conseguem identificar esse controle aqui já abaixo do risco, tá? E esse controle, ele vai ter também todos esses detalhes, né, essa ficha cadastral dele. Então, aqui eu tenho, por exemplo, objetivo, descrição, a categoria, né? Então, eu tenho para a gente poder tipificar, né? E também fazer depois consolidados. Então, tem informações relevantes, pensando até depois nas visões, nos dashboards, né? Indicadores. Então, tem informações relevantes aqui que a gente vai utilizar lá na frente também.
forma de execução automático, manual, forma de atuação detectivo, preventivo. Então, eu tenho N informações que são super relevantes, por exemplo, frequência de execução, né, de quanto tempo esse controle é executado, tá? E a partir da identificação desse controle, a gente pode, por exemplo, a gente tem uma funcionalidade de coleta de evidência, então, para o processo de controles internos que necessita, né, fazer essa gestão dessas evidências, o sistema ele automatiza esse processo, então ele cobra as áreas, né, solicita que as áreas carreguem essas evidências, os gestores validam, então verificam se realmente essas evidências estão de acordo, né? E a área de controles internos executa o teste de controle. Inclusive, teve uma pergunta, né, dessa aí, que aí eu já respondendo aqui, é a segunda linha que executa, sim, o teste de controle, tá? Para validar realmente a efetividade. A segunda linha ou também a terceira, né? A auditoria também executa o teste de efetividade, tá? É, Quer comentar alguma coisa, Edu? Não, perfeito. Tô achando, você está mostrando o ciclo completo, né? Ciclo completo, Até, exatamente. veja bem, a Isa mostrou que a partir daquela estrutura organizacional, que nada mais é do que a definição do mapeamento de áreas, processos, atividades vinculadas aos seus respectivos responsáveis. Tem os riscos mapeados, identificados, classificados. Ela mostrou a avaliação do risco. Ela mostrou a obtenção de um rating inerente. Quer dizer, qual que é o nível de criticidade desse meu risco de forma pura, bruta, ainda sem considerar nada mitigando, nenhum controle, nenhum plano de ação, enfim. E dali para frente, ela está mostrando a ação de tratamento. Como é que você cria o controle? Quais são as características deste controle? Qual que é a frequência de execução? E aí a questão do teste de efetividade. Como é que eu avalio se o controle está atingindo, está chegando ao seu objetivo, que é mitigar, que é reduzir a exposição negativa daquele risco e, portanto, o risco de materialização do risco acontecer. Né, Isa? Exato. Nesse exemplo aqui, eu tenho, então, esses três níveis: o risco identificado, o controle e o teste, tá? Então, esse teste, ele vem, você pode determinar o procedimento que vai ser executado, passo a passo, né, que tem que ser executado, a partir da coleta que foi, da evidência que foi coletada aqui nessa etapa anterior, você executa essas etapas do teste para verificar a efetividade. Normalmente, pode ser feito um teste de desenho e um teste de efetividade. Aqui a gente tem a possibilidade de criar mais testes, né? Então, um controle pode ter mais de um teste. E o risco também, um risco pode ter N controles, então, um para N, tá? Eu consigo associar também o mesmo controle a mais de um risco, né? Então, controle compartilhado, eu faço associação também em mais de um risco, tá? E para finalizar aqui essa etapa, vamos visualizar a matriz, né? Então, a matriz de risco, onde eu vou ter esse ciclo, essa visualização do inerente. Então, a gente tem aqui, numa visão aqui de matriz de calor, o risco inerente, né, onde a gente tem a visão das criticidades. Eu até não mencionei, a gente tem também um diferencial aqui de mercado, que a gente tem o risco planejado, né, que é comum dizer que é o risco projetado. Eu tenho o controle, eu faço uma avaliação prévia dele, mas ainda não testei. Então, eu estou projetando, né, como que vai funcionar de fato com o controle, né? Então, eu tenho essa matriz planejado, risco projetado. E a residual eu testei, já sei a efetividade dele, e aí eu vou verificar se realmente aquele controle está mitigando ou não. E a partir daqui, mencionaram sobre apetite de risco também, então, apetite deve ser definido na política de risco, né? E a partir desse apetite que vamos saber quais riscos vão ser tratados de fato. Então, por exemplo, olha, na minha organização, seguindo a estratégia, sempre aí, a estratégia que foi definida, é, você define se eu vou tratar. Vou tratar médio, alto e muito alto, e baixo não trato. Então, vocês que vão ter que definir qual que vai ser o apetite de fato, tá? Perfeito. E aqui, então, vocês conseguem, né, visualizar aqui a residual. A gente tem aqui também a lista, né, que pode ser exportada para Excel, numa visualização bem resumida do código do risco, do título, qual que é a sua criticidade. Eu tenho ações que eu posso realizar a partir daqui. Mas, em resumo, essa é a visão completa, né, do mapeamento aí de risco, seguindo aí o cubo do Coso, tá?
Perfeito, Isa. Olha só, a Isa até mencionou, né, dois aspectos que eu queria comentar a respeito disso, e principalmente da imagem da tela que nós temos aqui. A Isa comentou com relação ao apetite ao risco, que isso tem que ser explicitado, tem que ficar formalizado na política da empresa. Uma Verdade. das nossas perguntas aqui é relacionada ao estabelecimento dos níveis de apetite. É claro, isso vai depender de uma série de questões, de uma série de perguntas e respostas que estarão relacionadas ao segmento de negócio, se é uma empresa financeira, se é uma empresa de serviços, enfim, se é uma empresa, por exemplo, do varejo, né? Então tem uma série de coisas, mas uma das maneiras mais fáceis de você identificar o nível de apetite ao risco é olhando para esse heat map, é olhando para esse mapa de calor. Então, você, por exemplo, pressupõe, né, ou consegue pré-entender, vamos dizer assim, não sei se eu posso usar essa palavra, que as áreas onde eu tenho uma demarcação do vermelho para o vermelho mais escuro aumentam minha criticidade. Evidentemente, tudo que for avaliado de forma inerente, que seja tratado e que permanecer nessa região de criticidade maior, eu terei que ter ações de remediação. Mesmo de ter feito controle e quando eu testei, eu vou precisar, por exemplo, de uma ação adicional para tentar reduzir esse meu nível de exposição negativa, essa possibilidade de materialização do risco, né? Então, isso é um ponto importante. Outra coisa que eu queria comentar a respeito dessa imagem, exatamente dessa tela que a Isa tá, é o que a Tayane falou das fotografias. Vejam, nós temos um momento inerente ali. Nós temos uma plotagem do risco num primeiro momento de avaliação quando eu ainda não tenho a associação de controles. Então, portanto, se eu não tenho os controles, evidentemente eles não foram testados, não, normalmente ainda não tenho plano de ação. Mas quando eu já tenho os controles e os seus desenhos avaliados, eu já tive uma espécie de análise do potencial de mitigação que cada controle pode fazer, pode de fato mitigar frente aos riscos. E nessa situação é quando eu tenho meu cenário planejado, que é projetado. E ali, na solução, por exemplo, no Perint GRC, ele vai te mostrar o melhor cenário de mitigação dentro da avaliação dos controles. E a visão residual, evidentemente, sim, já depois de ter sido feito o teste de efetividade, tá? Pessoal, nós caminhamos aqui já para o fim do nosso painel. E eu queria dizer uma coisa: nós temos aqui, o que é bom, né? É o erro, o ruim do tipo bom, que é nós temos muitas perguntas, muitos acionamentos. De certa forma, peço desculpa, vai ser humanamente impossível nós respondermos todos os questionamentos, mas isso mostra que o engajamento está muito bom, tem muita gente interessada, né? Enfim, e de toda forma, para quem se registrou, para quem se cadastrou, os seus dados, para quem, claro, não fez a pergunta na condição de anônimo aqui, né? Porque tem também a pessoa pode perguntar sem se identificar. Aqueles que forem possível, a gente vai fazer essa identificação, a gente vai responder depois, né? A Tayane já foi respondendo uma série de perguntas conforme foi transcorrendo aqui, né, o nosso painel, mas eu queria fazer aqui alguns rápidos comentários só sobre algumas perguntas que eu acho que tem um valor interessante para todo mundo que ver, né? Olha só, pergunta da Leidiane Alves, da Badia. Em uma empresa com equipe enxuta, a identificação dos riscos de integridade em geral é realizada pela área de compliance e que tem a expertise do tema. Perfeito. E depois compartilhada com um time de gestão de riscos para ser incorporada de forma macro aos riscos corporativos. Leidiane, o que que a nossa vivência diz? Isso de fato é uma coisa comum, sobretudo ou nas empresas cujo processo de gestão de riscos e controles internos é novo ou é embrionário, ou empresa que ainda de fato tem um nível de maturidade um pouco mais baixo.
As áreas das atividades fins específicas, enfim, elas costumam ter gestores mais experientes, e nesse caso eles muitas vezes são chamados para identificar quais são os riscos, as vulnerabilidades nas suas áreas. Então, quando você diz que o time de gestão o time de compliance faz o mapeamento dos riscos, né, dessa parte de conformidade e depois compartilha. É uma realidade que a gente vê acontecer com frequência, assim como é comum nós vermos o pessoal de segurança da informação identificar as vulnerabilidades, por exemplo, de SI e reportá-las, não é? Assim como nós vemos muitas vezes o pessoal de controladoria fazendo a identificação dos riscos de pagamentos, de contas a pagar, receber, de tesouraria, enfim, entre outras áreas. Então, esse tipo de colaboração ela é comum, ela é usual, mas o importante, na minha visão, é que de fato a empresa tem uma matriz corporativa, uma matriz consolidada. A Isabela falou né, mencionou durante uma das falas dela o compartilhamento, né, ter aí os riscos integrados, né? Existe uma circular do Banco Central que foi para as empresas do segmento financeiro, evidentemente, sobretudo do segmento S1, do ano de 2017, é a resolução 4557. Ela é chamada de GIR, Gestão Integrada de Riscos. Então, por exemplo, os próprios bancos que são muito maduros, né, que já têm um nível de maturidade muito grande na gestão dos seus diversos riscos, eles já tiveram ali, através do Banco Central, uma orientação, uma determinação a partir dessa resolução 4557 do ano de 2017, que orientava que os bancos juntassem ali os riscos de modalidades diferentes: o risco de crédito, de liquidez, o risco operacional, o risco financeiro, e já tendo esse intuito de ter essa gestão de forma integrada, né? Por isso que é chamada de GIR, Gestão Integrada de Riscos. Então, eu não vejo problema, Leidiane, de você ter pessoas de áreas diferentes ajudando nessa atividade, pessoas que têm expertise específica de determinado tema, mas é muito importante você poder consolidar essas opiniões, tá? Aí eu vou Edu, fazer comentário. Oi, pode falar, ah, Isa. Fica à posso vontade, responder imagina. uma pergunta? Claro, claro, Da claro. Adriana Mesa Barba, que ela pergunta aqui se você Certo. identifica os riscos contidos nos processos ou a partir de cada tipo, né? Adriana, é recomendável sempre você identificar processo e identificar e na sequência risco, tá? É, até tem empresas que identificam risco sem processo, mas acaba sendo falho, tá? Então é sempre bom você ter o processo primeiro, identificar o processo e na sequência identificar risco. E aí depois segregar, tipificar, separar os riscos por categoria, tá? Perfeito, perfeito. A importância disso que a Isa está falando vem da que ela demonstrou. Viu que ela mostrou uma estrutura de entidades organizacionais e hierárquica? Aí você pode falar assim: a minha empresa não faz esse tipo de segregação a partir de áreas e processos. Eu tenho aqui, por exemplo, as cadeias de valor. Eu tenho aqui o meu processo de supply chain, que contempla desde o momento em que a área requisitora entra no sistema, faz a requisição de um produto ou de um serviço, que vai para uma área de compras de suprimentos, que vai pesquisar isso no mercado, que vai trazer para uma validação técnica. Futuramente, se esse contrato for fechado, vai envolver financeiro, vai envolver jurídico, vai envolver segurança da informação. Tem uma área que vai verificar se quem vai prestar aquele serviço está em conformidade, por exemplo, com a LGPD. Então, aí nós não estamos falando de uma área, estamos falando de várias áreas. Mas eu vejo a importância de fazer o que a Isabela falou. Identifique o risco na sua origem física, em termos de área, processo, atividade, e depois disso, você precisa tipificá-lo. Você precisa definir categorização, classificação, você precisa definir a origem desse risco, você pode depois também, né, ajuda identificar ameaças, causas para uma eventual materialização, consequências em caso de uma materialização. Então, perfeito também, Isa, né? Eu vi duas aqui rapidinhas para responder, e aí, Tayane e Isa, fiquem à vontade para pincelar, assim como eu estou fazendo aqui também. É, aqui para tentar responder o máximo possível do que os nossos colegas estão perguntando. E eu sou ótimo para perder as perguntas, e eu já perdi qual que eu ia responder. Ô, Peraí, tem a da Thales, a reunião Lady. vai ficar gravada assim, tá? Vai ficar Ah, perfeito. vai ficar no YouTube e depois no portal da Perini.
Olha, tem uma pergunta aqui que acabou de aparecer na tela de todo mundo. Você tem interesse em participar de uma reunião para ver uma demonstração da plataforma e entender os valores de investimento? Aí é uma single choice, sim ou não. E aí fiquem à vontade também para responder, claro, né? É, E aí, aqui, ó, essa pergunta do Gilson Leonardo. Quem testa controles é a primeira ou segunda linha? E se são as duas áreas, como definir qual linha testa qual controle? Olha, Gilson, minha opinião. Eu não sei se seria o caso de definir quem testa o quê, mas nós podemos falar aqui das características das diferenças dos testes feitos entre essas duas áreas. Quando uma área de controles internos efetua um teste de efetividade de controle, ela está buscando fazer algo que a Tayane mencionou no seu discurso, que é monitorar e acompanhar a efetividade dos controles para obter um risco residual. Ela tinha um rating inerente, foram criados controles, os controles estão sendo executados. Os testes de efetividade do controle vão lá medir ali o nível de eficácia, eficiência, efetividade daquele controle, e a partir daquilo você passa a ter um rating residual de cada um dos riscos. Veja, na minha opinião, são intuitos semelhantes, mas diferentes. Né? Semelhantes porque todos têm o objetivo da conformidade, da cultura de controle, o interesse comum da companhia. Entretanto, os objetivos do teste de efetividade que é feito pela área de controles internos, eu acho que ele está mais identificado com o que nós falamos aqui do COSO, né? Já os testes de efetividade que são feitos pela auditoria, ou seja, pela terceira linha, esses testes eles têm o intuito de fazer uma confirmação do trabalho que foi feito nas demais áreas. A auditoria é independente. A primeira linha, o próprio responsável pode fazer também, mas ele precisa passar pelo teste da segunda, se for o caso. E o teste da terceira da auditoria, esse é um teste separado, ele é amparado no IPPF, no International Professional Practice Framework do IA Global. Então tem outro intuito, tem outro objetivo, tá? Então, só para separar aí o que seria de responsabilidade da primeira, da segunda ou da terceira linha com relação à execução dos testes de efetividade de controle, tá? Você queria falar, Tayane, no se eu te atropelei nessa, vai lá, fica à vontade. Na verdade, eu queria aproveitar, a gente está bem no finalzinho aí, né? Mas é uma questão que eu respondi algumas e eu vi que surgiram muitas semelhantes, então eu acho que deve ser uma dor comum, assim. Aqui é que eu vou citar até do Leonardo Delfino, que ele fala quanto ao patrocínio. É muito importante haver patrocínio da alta gestão para disseminar a cultura, mas quando isso não acontece, como podemos instigá-los a patrocinar a gestão de risco, controles internos, auditoria interna e afins? Eu notei que essa foi uma questão que apareceu muitas vezes aqui, né? Alta gestão, como é que a gente pode motivá-los? Então, creio que essa daí é uma dor comum, realmente, desde a empresa ali do pequeno porte ao maior porte, convencer realmente, vender o peixe da gestão de risco, essa que é o principal objetivo nosso aí, né? Vou falar com base nas minhas experiências e como é que funcionaram aí, né? Para a gente conseguir vender a ideia da gestão de risco, eu até brinco muito que é um pouco ingrato, porque assim, a minha formação é advogada. Se você vai vender o jurídico, você mostra o quanto você economizou em processo, o quanto você economizou em acordo, então é um pouco mais fácil. Na gestão de risco, parece que a gente está no inverso. Eu tenho que mostrar o quanto eu consegui evitar de risco. Aquilo não se Uhum, concretizou. Então, muitas vezes é um pouco mais difícil você vender isso para a diretoria. Sugestão e de alguns casos aí que tem funcionado bem comigo, né? E até com alguns colegas aí que a gente troca bastante figurinha. O que eu citei sempre é apresentar resultados. Como é que eu apresento esses resultados? Indicadores. Então, com a diretoria, com a alta gestão, demonstrar
riscos que foram mapeados, quais eram os potenciais impactos daquele risco na concretização, como é que ele ia impactar naquilo. Uma coisa também que pode ajudar muito, às vezes a companhia tem alguma certificação, alguma habilitação, que tem, exemplo nosso, temos o OEA, que tem uma série de requisitos que, se não cumpridos, pode acarretar um risco absurdo para a companhia. Também pode ser um bom caminho ali para você citar. Mas sempre Exato. focar nesse aspecto, assim, é, mostrar para eles o resultado, o que é alcançado o que a gente pode alcançar com a gestão de risco. Então, temos aquele mapeamento, foi identificado o quanto aquilo pode auxiliar na estratégia da companhia. Então, se a companhia está pensando em lançar um novo produto, quais os riscos que nós temos? Ah, foram mapeados, identifiquei com as áreas. Ah, com essa identificação, como é que a gente tem a resposta? Temos esses controles aplicados. E como é que a gente faz para monitorar eles? Ah, periodicamente a gente tem. Aí eu chamo até minha auditoria interna, que também participa muito ativamente. Então, experiências, sempre resultados. Então, indicadores, gráficos, demonstrar mesmo na prática, vender o peixe mesmo da gestão de risco, porque a gente sabe que a alta direção é um pouquinho mais difícil de convencer, né? Às vezes ela acha que é só cumprir um requisito no papel e não entende muito a validade prática daquilo. Então, essa é a minha resposta aí para. Eu vi que muita gente perguntou, então eu acredito que essa dor nossa é comum, é um problema que aflige muita gente. Perfeito. E assim, o mais tangível possível, né, Tayane? O mais próximo da materialização e conseguir, de alguma forma, demonstrar ali qual o nível de consequência, de dano que aquilo pode causar. Isso pode ser um importante elemento de sensibilização, dessa alta direção, né? Esse eu acho que é um ponto importante mesmo. Então, resultado, né? Dá para resumir em resultado, como a Tayane falou. Pessoal, eu quero agradecer a presença e a participação de todos. Eu quero dar um recado aqui que ainda hoje, né, nós teremos aqui no Perinity Week dois painéis, né? Um painel de riscos de continuidade, né? Como entender o que é crítico ao negócio para priorização. Esse painel, eu e a Isa estaremos presentes também, estaremos com a Karen Martins, com a Patrícia Garibaldi, e mais tarde, esse é o painel das 14. E às 16 horas, nós teremos um painel de mercado financeiro, a gestão de riscos para além do risco de crédito e liquidez. Já esse painel, ele vai ter a participação, a mediação do Roberto Oliveira, e ele vai ter ali como participantes também, como painelistas, a Rosana, sócia da PwC, a Priscila, da HS Financeira, e o Aecto, da Dalit, tá? Eu quero mais uma vez, pessoal, agradecer a presença, a participação dos nossos espectadores, da audiência, foi muito boa. Quero agradecer a Tayane. Tayane, muito obrigado. Fica à vontade para suas considerações finais, né? Brilhante aí poder contar mais uma vez com você aqui com a gente. Eu quero agradecer a oportunidade, é muito bom falar assim, compartilhar, né, conhecimento. Agradecer as perguntas aí do pessoal, deu para ver que teve um engajamento muito bom. Inclusive, até quem tiver aí alguma questão, quiser trocar uma figurinha, chama lá no LinkedIn, que já passamos no início, tá? Então, quiser trocar alguma experiência, alguma dúvida. E é isso, acho que gestão de risco a gente tem bastante coisa para falar, né? Até difícil a gente falar em 1h15. Algumas coisas aqui eu tive que correr um pouquinho mais, porque realmente é muito assunto, é um tema muito vasto, assim. A gente sabe o quanto é difícil para quem está começando, para quem já tem, o que pode melhorar, enfim. Então, sempre tem assunto. E agradecer novamente a oportunidade. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigadão, Tayane. Isa, obrigado também pela sua participação, pela sua didática de sempre, pelo seu conhecimento e pela parceria aqui comigo, com todos nós da Perinit. Fica à Eu que vontade para as suas agradeço, Edu. considerações. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando conhecimento, trocando experiência. E como a Taiana falou, também eu estou à disposição. Vocês podem me acionar lá no LinkedIn, a gente apoia. A Perinit também tem muito material. Se vocês acessarem o portal da Perinit, tem muito conhecimento também lá. Vocês podem ter acesso ao nosso EAD, a gente tem treinamentos lá, básico bem feito, apoio metodológico. Vocês vão adorar todo o conteúdo aí que nós preparamos com muito carinho, viu? Então, até a próxima. Perfeito. Obrigado, pessoal. Falo a mesma coisa que as meninas.
Meu LinkedIn foi publicado, fiquem à vontade para contatar. Vamos estreitar laços aí. Mais uma vez agradecer todo mundo e acompanhe a gente nos demais painéis. Teremos mais dois hoje. Amanhã será o dia do Day One, onde nós estaremos presencialmente com várias pessoas, né? Convites esgotados, já não tem mais vaga, mas estaremos na Faria Lima, em São Paulo, e teremos mais painéis. Na quinta-feira e na sexta-feira, eu e a Isa vamos participar de outros painéis também. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço e até a próxima.